Jeremias, capítulo 10, do verso 1 ao 6. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos pagãos ou dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, cortam uma árvore do bosque, e um artífice a trabalha com o machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em uma plantação de pepinos. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Mais uma vez o 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Pai, nós mais uma vez rogamos as tuas misericórdias, rogamos ao Deus Espírito Santo, que neste momento, Pai, que exige de nós tamanha reverência, respeito absoluto, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, revele a tua palavra, a palavra rema, santa, bendita. Tira, Pai, dos nossos corações tudo aquilo que entulha, que não deixe espaço para o aprendizado das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, toda preocupação, todo pensamento vão, Pai, tudo aquilo que é inútil, Pai, que não tem valor, não ocupe agora lugar no nosso coração. Desobstrui os nossos ouvidos espirituais. Pai, que a palavra do Senhor seja ouvida, Pai, na sua plenitude, e que ela seja armazenada nos nossos corações, gravadas na tábua do nosso coração. Que toda ação maligna, diabólica, infernal, perca as forças agora, e que apenas a atuação do Senhor seja, Senhor, perceptível nesse lugar. Oramos assim, suplicando a tua presença e o teu falar, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus grande, poderoso. Aqui o profeta Jeremias está trazendo uma palavra a respeito da idolatria, e mostrando para a casa de Israel, neste tempo, em que havia um só Deus, como até hoje só existe um Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, aquele que na verdade não tem nem como ser chamado por palavras humanas. Tanto é que os israelitas deram vários nomes ao Senhor: El Elohim, El Shaddai, e por aí vai, porque não há, na verdade não existe, Deus não tem um nome, não tem como você dar um nome ao Senhor, tamanha a magnitude, a grandeza do seu poder. E aqui ele trabalha com o povo, falando para eles, sobre os pagãos. Quem são os pagãos? Pagão é aquele que não confessa, que não crê de fato no único Deus, porque não basta dizer creio em Deus, eu amo a Deus, eu tenho Deus. João, lá no seu Evangelho, capítulo 14, verso 15, vai dizer: aquele que me ama, guarda as minhas palavras.
Então, como é que de fato eu sei que eu creio no verdadeiro Deus, que eu amo o verdadeiro Deus e o único Deus? A partir do momento em que eu guardo as suas palavras. E a palavra do Senhor diz, entre outras tantas coisas, que é vedado, é proibido que nós venhamos adorar qualquer tipo de imagem ou representação de Deus. E nessa época que era muito comum que os artífices, aqueles que trabalhavam com artes, principalmente com madeira, eles esculpiam a madeira, trabalhavam com machado, com formão, com ferramentas rústicas daquela época. Eles construíam o que chamavam de postes ídolos, eram totens, na verdade, a gente conhece mais por totem, esculpiam na madeira a representação dos seus deuses, deuses que eram metade humanos, metade animais, que representavam o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, enfim, era uma variedade, como até hoje é. E o Senhor então estava repreendendo o povo, não temam, porque essas nações ameaçavam o povo de Deus. Olha, eu vou fazer uma mandinga, eu vou pedir para o meu Deus, para ele punir você, porque você desdenha dele, e isso e aquilo, está vendo quando chove, e dá um trovão muito grande, esse aqui é o meu Deus, dizendo que vai punir vocês, olha, está vendo quando o mar fica brabo, é Poseidon, e por aí vai. Não temam, porque só existe um Deus, apenas o grande eu sou, não temas. E aí o profeta diz, olha, eles vão lá, cortam do bosque uma árvore, escolhem lá mais certinha, que tem a espessura exata, a melhor madeira, vão lá, cortam, fixam com pregos e martelos, adornos, enfeitam aquilo ali, se prostram diante daquilo, não temam elas, porque elas não podem fazer nem mal, nem bem. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim, quase meia-noite, tem uma obra de macumbaria, pastor, na encruzilhada debaixo da rua de casa, mas o irmão não falou com medo não, ele só estava contando para mim, eu falei, pode ficar tranquilo meu irmão, descanse em paz, isso é tolice, para nós pelo menos, não tem efeito nenhum, contra Israel, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Ai pastor, apareceu um sapo com a boca amarrada, chama o pessoal lá do IAT, não sei como é que é, lá a polícia aí da natureza, aí, chama, denuncia até na delegacia, pode acionar a delegada lá, que ela vai te instruir, para alguém lá, que entende manusear o bichinho, e soltar, porque isso é crime irmãos, em nome de Jesus, e não joga sal nas costas do sapo também não, faz isso não, toca ele, pega o rodinho, toca ele com cuidadinho, ele vai embora, ele não vai te engolir, e a barata? Essa você pisa em cima e maceta, bicho, essa não é de Deus, estou brincando, ela é de Deus, mas não presta, troço nojento, essa não é crime não, tem bastante, pode matar. E assim irmãos, eram os pagãos, pessoas sem conhecimento, as quais não enxergavam o Deus verdadeiro, e não serviam um Deus verdadeiro, e Deus aqui se revela então no versículo 6, e é um versículo poderoso, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome, mas afinal de contas, qual é o tamanho de Deus? Conta uma história, acho que conhecida de 99,9%, o pai pegou na mão do filhinho e foi passear, Maurício e o Natan foram passear, tal. Aí o Natan, muito curioso, fez aquela pergunta que toda criança faz, criança só faz pergunta cabulosa, irmãos, dá até medo, eles perguntam cada coisa. Aí o menino, papai, qual o tamanho de Deus? Como é que eu vou falar para esse menino o tamanho de Deus? Se eu falar, Deus é grandão, tal, mas eu preciso explicar de um jeito que esse menino entenda. A criança precisa do lúdico, é diferente da gente. E aí o pai olha para o céu e vê um avião. Olha filho, um avião, o que você acha? Ele é grande ou é pequeno? O menino olha assim, pai, ele é tão pequenininho, cabe na palma da minha mão, olha só. Aí o pai pega o menino, filho, vamos dar uma voltinha?
sei que nós já estamos andando, papai vai pegar o carro. E o pai leva o menino lá no aeroporto. Desce um 747. Pousa. Aí o pai pega na mão do menino e vai o mais pertinho possível, perto do Boeing lá, né? E fala: e agora, filho? Qual que é o tamanho do avião? O menino fica espantado, boquiaberto, e fala: papai, ele é muito grande. Aí o pai diz assim: filho, assim é Deus. Quando você está longe dele, distante, né? Quando a gente não tem intimidade com ele, foi discorrendo ali numa linguagem que a criança entendia, Deus parece ser pequeno, está tão longe. Mas quando você se aproxima dele, vive pertinho dele, ele é igual esse avião, gigantesco, enorme. Uma historinha tão simples, irmãos, mas que ilustra a grandeza de Deus. Quando a gente não ora, quando a gente não se santifica, quando o nosso prazer está nas coisas desse mundo e não em Deus, enfim, quando a gente vive uma vida, né, de qualquer jeito, a gente olha para Deus e dá a impressão que Deus está tão longe, de que aquilo que a Bíblia fala sobre os milagres, sobre o poder, sobre a grandeza de Deus, parece algo tão distante, algo tão inatingível, parece história, um conto de fadas. Mas quando a gente está em consagração a Deus, temos vida de oração, vida devocional, estamos procurando viver em santificação, nos aproximando de Deus, servindo a Ele de perto, irmãos, não tem como mensurar a grandeza de Deus. Deus, Ele se torna verdadeiramente o eu sou, Ele preenche tudo, todas as coisas. Então qual é o tamanho de Deus? A teologia, irmãos, explica Deus de duas formas na questão do seu tamanho. Ela fala da transcendência e da imanência de Deus. O que é transcendência? Deus é infinitamente superior à sua criação. Isso é a transcendência, transcende. Deus é infinitamente maior do que tudo que Ele criou. Eu quero 3 pessoas que me digam 3 coisas que Deus criou, pelo menos. Senão nós não vamos acabar o culto. Amanhã é feriado, eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã. E quem sair daqui, eu vou rogar uma bênção sobre você. Eu não posso jogar praga, só posso jogar bênção. 3 coisas que Deus criou. O homem, irmãos, o homem é uma criação magnífica de Deus, não é? Irmãos, que perfeição, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Olha só, o que mais que Deus criou? O céu, Deus criou o céu. O céu é algo gigantesco, maravilhoso, e olha que a gente só vê uma pequena parte, até um determinado, não sei, estratosfera, mesosfera, não sei, não lembro mais, já passou minha época de escola. A gente enxerga muito pouquinho, né? Mas é algo extraordinário. Por que o céu é azul? Quem lembra? Não, estou brincando, não precisa responder isso não. Que mais que Deus criou? Hã? Animais? Quem falou? Eva? A terra, pensei que era Eva. Senhor, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, obrigado, né? O Senhor criou a Eva, estava tudo muito bom, mas Adão estava lá, né? Diz que Adão estava lá, sossegadão, tranquilão. Amém, glória a Deus. Em tudo dai graças. Estou brincando, irmãos. Deus criou os animais. O mar. Irmãos, o que é isso? O que é o mar, meu Deus? Que coisa majestosa. Dia 15 de novembro nós vamos lá. Se Jesus não tiver voltado, eu prefiro que Ele venha. Mas se Ele não voltar, nós vamos lá, uma turma aqui, nossa, aqui nós vamos lá ver o mar, lá em Santa Catarina, ficar diante daquela majestade, que coisa linda, os animais, irmãos, a variedade, a perfeição, criou o Billy, né? Irmãos,
Aí, o que nós vemos aqui na transcendência de Deus? Que Deus, Ele é infinitamente superior àquilo que Ele criou. Olha só. Então, tudo isso que Ele criou, juntando com mais o restante que Ele fez, e aí você pega as galáxias, o universo, as estrelas, os planetas, as constelações. Deus é infinitamente maior do que tudo isso. E aí nós, feito uns besta, me incluo nessa lista, diante de qualquer situaçãozinha na vida, ficamos, ai meu Deus, agora acabou tudo. Não tem mais jeito, agora é o fim, acabou. Não, Senhor, não tem mais, não tem o que fazer, não dá. Oh, meus queridos, Deus é muito grande. Tudo que vocês usaram como exemplo e verdadeiro daquilo que Deus criou, Deus é infinitamente superior à sua criação. E dentro da imanência de Deus, significa que Deus está presente em sua criação sem se confundir com ela. Deus está presente em tudo que Ele criou, mas Ele não é a sua criação. Olha uma rosa, Deus, aqui Deus está nessa rosa, né? Não, Deus não está na rosa, no sentido de que Ele é a rosa. A presença dEle na rosa está no seu poder criativo, tá? Porque daí nós vamos pegar muitas religiões pagãs que ensinam que Deus está nas coisas, que Deus é as coisas. Inclusive dentro de nós há um pedaço de Deus, nós somos um semideus. E aí não pode engolir um mosquito, porque Deus está no mosquito. Você engoliu o mosquito, você matou a criação de Deus. É sério. Deus é transcendente e imanente. O tema da mensagem de hoje é a grandiosidade de Deus. A grandeza de Deus não pode ser medida, irmãos. Palavras não conseguem descrever como Deus é grande em poder, amor, majestade, glória, misericórdia, perdão e honra. E por aí vai, a lista é grande. A primeira coisa que nós compreendemos aqui na palavra do profeta Jeremias, a primeira verdade é que nós servimos a um Deus onipotente e soberano. Jeremias está dizendo aqui no verso 6 que Deus é onipotente e soberano. O que significa a palavra onipotente? Deus possui poder ilimitado. Não existe nada na terra, embaixo dela, acima dela, que Deus não possa fazer. Ele quebra o arco. Ele, irmãos, cessa as guerras. Ele é aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Ele é o onipotente. E Ele também é soberano. Ele exerce poder e autoridade suprema. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E nessa noite nós estamos aqui com um propósito. A plenos pulmões declarar honra e glória a esse Deus. Porque nós servimos ao verdadeiro Deus, não ao Deus que os pagãos servem. E tem muito pagão na face da terra. Tem muita gente servindo a falsos deuses, que não tem poder para fazer nem o bem e o mal, no sentido de obras, mas que fazem o mal. Porque tais pessoas, infelizmente, caminham a passos largos para uma eternidade sem Ele. Isso é muito sério. Jeremias 32:17, coloca ali para a gente na projeção. Olha só o que diz: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você sabe por que a igreja está aqui na terra e por que você foi salvo pela graça do Senhor? Nós somos salvos e existimos, irmãos,
para que nós venhamos louvar e adorar o nome do Senhor. O nosso maior objetivo na vida tem que ser louvar. O que é louvar? Louvar é elogiar a Deus, é usar as mais belas palavras, os mais belos e qualificados adjetivos para nos referirmos a Deus. Nós louvamos a Deus pelo quê? Por exemplo, pelas suas obras. Nós louvamos a Deus pela sua formosura, pela sua beleza. E nós adoramos a Deus por quem Ele é. Quem é Deus? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, vai longe. Quando nós nos reunimos, como nós estamos aqui esta noite, isso aqui não é, e isso precisa ser pregado nos púlpitos. Eu muito pouco ouvi isso, quando jovem, muitas poucas pregações assim ouvi, de que quando nós nos reunimos como igreja, prioritariamente nós não nos reunimos aqui, a gente não vem para esse lugar como se vai para um mercado, por exemplo, onde eu tenho uma demanda, uma necessidade e busco um produto. Eu me lembro muito bem, os meus pais diziam assim, não por maldade, mas por desconhecimento. Eles diziam assim: nós precisamos ir hoje ao culto buscar a nossa bênção. Minha mãe dizia assim: filho, você não vai hoje? Ah não, o São Paulo vai jogar amanhã, eu não vou hoje não. Depois me arrependia porque perdia, eu ficava bravo porque perdi e perdi o culto, e não mudou muito. Ah, você vai perder a sua bênção, eu e seu pai vamos buscar a nossa bênção. Eu entendo que eles falavam isso num bom sentido, mas a cultura que nos foi muitas vezes ensinada é de que ir a um culto é apenas para receber algo, ou para receber algo em primeiro lugar, e não é, isso não é verdade. A gente vem prioritariamente a um culto para entregar algo, entregar o nosso louvor a esse Deus que é poderoso, majestoso, e adorá-lo por quem Ele é o meu Deus, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. E aí, irmãos, quando a gente faz isso de corpo, alma e espírito, para os tricotomistas, e corpo e alma para os dicotomistas, quando a gente dá essa declaração e exerce isso no culto a Deus, você não precisa pedir nada. O Senhor que conhece as suas necessidades, Ele vai derramar sobre você tudo aquilo que te for necessário. A ideia é essa: você louva e adora, e quando você faz isso, a bênção do Senhor persegue você por onde quer que você vá. Então, estando em um culto a Deus, o coração tem que ser de adorador. Eu vou à casa do Senhor, eu vou me reunir com os meus irmãos, eu vou ao culto hoje, porque eu tenho um compromisso de louvar e adorar aquele que me salvou, e aquele que me proporcionou por meio do sangue do seu Filho no Calvário, vida eterna. Os pagãos não conhecem isso, por isso que o propósito deles é diferente, mas nós, irmãos, conhecemos a esse Deus, Ele se revelou a nós, lá no Salmo 121, versículo 1, diz assim: eleva os meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que coisa linda! Louvado seja Deus. Outra verdade que nós descobrimos aqui nesse texto, que esse Deus grande, que manifesta a sua grandiosidade a nós, por meio do seu Espírito e a sua palavra, nós descobrimos que nós servimos a um Deus que honra a sua aliança. Deus honra a sua aliança. Eu fico pensando quão triste é, irmãos, e quão decepcionante, frustrante é servir a um falso Deus. E olha que tem pessoas que fazem isso com muita devoção, e a própria palavra de Deus diz que os filhos das trevas
são mais prudentes que os filhos da luz, porque dentro da sua ignorância, logicamente que não sabendo o que estão fazendo, mas eles fazem com muito zelo, com muita devoção, com muito fervor, com muita entrega. Esses rituais aqui pagãos, de 2, 3 mil anos atrás, até mais, eram cercados, irmãos, de uma preparação, de uma consagração tão grande. Aqueles que coordenavam esses rituais, os sacerdotes e sacerdotisas pagãos, eles tinham um rito de preparação, irmãos, assim como é hoje. Por exemplo, no candomblé, você acha que no candomblé as coisas são de qualquer forma? Não é de qualquer forma que se entra no terreiro, não é de qualquer jeito, há toda uma preparação, todo um enredo, todo um cuidado com aquilo que eles têm, e fique bem claro aqui, tá? Nós não somos contra ninguém da religião do candomblé, respeitamos, eles fazem as oferendas dele, o culto deles lá, amém, glória a Deus, não temos nada a ver com isso, mas nós não cremos no que eles servem, só isso. Isso a gente não vai esconder nunca, nós não compartilhamos dessa crença, porém há um cuidado muito grande. Se eles têm esse cuidado com aquilo que nós sabemos que não é verdadeiro, porque há um só Deus, um só Senhor, imagine nós. Nós servimos a um Deus, irmãos, que honra a sua aliança, que honra a sua aliança. Neemias, capítulo 1, verso 5 diz assim, ó, Neemias diz: Senhor, Deus do céu, olha a declaração de Neemias, irmãos, que coisa linda, ele está orando a Deus aqui, e ele está dizendo assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Esse Deus que é único e verdadeiro é fiel à sua aliança, irmãos. Tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo, irmãos, que está aqui declarado nas Santas Escrituras, será honrado. Hoje nós aprendemos aqui o que significa a palavra honra no hebraico. A palavra honra no hebraico é kabed. Kabed significa pagar a conta, honrar compromisso. Deus honra. O que significa a palavra honra? Paga, quita o compromisso, honra a palavra. Diferente de nós, que muitas vezes não honramos a nossa palavra, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Está chegando a política, de novo, você vai começar a ouvir um monte de propostas, um monte de coisas. Cuidado, não seguir por promessas, observe a árvore, observe os feitos. Kabed, paga a dívida, honra o compromisso. Deus é fiel com a sua aliança, e a Bíblia diz que aqueles que o amam e o obedecem, glória a Deus, serão guardados e cuidados, e Ele vai honrar as suas promessas. Deus é fiel para honrar a sua promessa, porque Ele é o único Deus. Então, primeiro, servimos a um Deus onipotente e soberano. Se alguém sair daquela porta hoje, com alguma dúvida do Deus que serve, do poder e da majestade, da capacidade dele de domínio e glória e atuação, porque não há nada impossível para ele. Meus irmãos, se nós sairmos daquela porta hoje para fora, e colocarmos em xeque, em dúvida, aquilo que Deus pode fazer, sinto muito, para nós resta muito pouca coisa a ser feita. Aí eu digo para você que, olha, não é que ligou a luz vermelha na sua vida, não. Acendeu a vermelha, a amarela, a roxa e todos os tons que você pode imaginar. A coisa está feia. Servimos a um Deus que honra a sua aliança. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus tem todo o poder, Ele tem todo o domínio e autoridade, Ele vela pela sua aliança, Ele honra. Louvado seja Deus. E por último,
servimos o único e verdadeiro Deus. Olha que maravilha, que coisa tremenda. Eu já estive do outro lado, como talvez a maioria de vocês. Por um curto espaço da minha vida, eu estive entre os pagãos. Compartilhava da fé, das crenças, ainda que de uma maneira bem rasa. E quando eu volto atrás e lembro daquilo que vivi, ainda que muito pouco, irmãos, a única coisa que eu sinto é uma gratidão que não tem como expressar com palavras, porque era algo tão pequeno, era algo, irmãos, tão frio, tão distante daquilo que eu conheci quando eu tive um encontro com Jesus. E só quem serve o único Deus sabe disso de fato. Só quem sabe o tamanho do seu Deus, e só quem sabe do lugar onde foi tirado, entende isso, e glorifica, e louva, e jamais se imagina em qualquer outro lugar senão na presença desse Deus. E sobre os nossos ombros pesa uma responsabilidade. Nós precisamos levar esse único e verdadeiro Deus àqueles que estão na escuridão. Assim como nós fomos alcançados enquanto éramos trevas, nós precisamos ser luz e levar o verdadeiro Deus àqueles que estão servindo os falsos deuses. Mas pastor, quem são os falsos deuses? Nós temos uma variedade deles. São aqueles que podem ser representados por imagens, figuras, desenhos. São aqueles que podem ser representados, por exemplo, através do dinheiro. Deus diz que existe uma divindade chamada Mamon. Todo aquele que ama o dinheiro e vive para servir ao dinheiro e constrói altares para o dinheiro, serve a um Deus chamado Mamon. E tem muita gente que serve ao dinheiro. Vive só para isso. Inclusive, pessoas que oram e a grande porcentagem da sua oração é pedindo coisas materiais para Deus, como se isso fosse resolver a sua vida. Seria muito melhor que nós estivéssemos aos pés do Senhor chorando e derramando as nossas lágrimas, confessando os nossos pecados e reconhecendo a nossa pequenez, do que ficar perdendo tempo pedindo dinheiro e coisa material para Deus. Tem muita gente servindo ao dinheiro, tem muita gente que adora ao Deus chamado imoralidade sexual, antigamente representada por Diana de Artemis. Havia um templo magnífico consagrado a ela, lá em Atenas, na Grécia, em outros lugares também. Tem gente que serve a imoralidade sexual, é o Deus da vida dela. Ela vive para ter prazer apenas. Ela não tem prazer em Deus, mas tem prazer em satisfazer suas necessidades imorais. Tem gente que serve ao Deus status, ao status quo. Eu quero status, eu quero ser reconhecido, eu preciso ter status, eu preciso ser visto. Outras pessoas adoram a deusa chamada vaidade, pessoas que vivem para cultuar a sua autoimagem, pessoas que sofrem de hipertrofia do eu. Sabe o que é hipertrofia? Hipertrofia é um crescimento exagerado celular. Hipertrofia do eu é o crescimento exagerado do ego. Tem gente que serve ao Deus da vaidade. Quando se olha no espelho, não reconhece que ali é a imagem e semelhança de Deus e não glorifica a Deus por aquilo que Deus fez na vida dela. Mas a deusa vaidade vai sempre suscitar no coração daquela pessoa que nunca está bom.
E por último, o Deus chamado orgulho. Quantas pessoas servindo a esse poste ídolo? O Deus do orgulho, da soberba. Mas nós fomos chamados para servirmos o único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 10:17. Estou quase encerrando. Hoje ninguém está com pressa, né? Amanhã é feriado. Não precisa ter tanta pressa assim não, dá para dormir até mais tarde, né? Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ó, glória a Deus. Faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros, enfim, por aí segue. Servimos ao único e verdadeiro Deus, do qual, irmãos, ninguém consegue fugir. Ninguém. Para encerrar, Salmo 139, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Salmo 139, a partir do 7. Olha só. Qual é o tamanho de Deus? O salmista vai dizer aqui para nós, ó. Nós vamos do 7 até o 12, ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Breca aí um pouquinho, pisa no freio. Para onde nós vamos? Aonde nós esconderemos? Para que Deus não nos veja. Como a gente é bobinho, irmãos. Às vezes o pecado nos seduz, a tentação ganha terreno, e nós cedemos ao pecado. E por alguma tolice nossa, por alguma bestice do nosso coração, a gente acha que consegue fazer algo que Deus não vê. A gente acha que se fizer isso aqui dentro da mente, Deus não está vendo. Ou que se a gente fizer num lugar escondidinho, Deus não está lá. Ou que se a gente for para o meio do mato, ou para o meio do... Deus não vai lá, não vai ver. Para onde me ausentarei do Senhor? Como é que eu vou fugir da sua presença? Segue. Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pode seguir. É isso mesmo, até o 12. Está vendo só, irmãos? Deus é tão grande, tão poderoso, que ninguém se esconde da sua face. Por isso o melhor que nós fazemos é obedecer os seus mandamentos, confessar a sua grandeza, amar a sua justiça e andar nos seus caminhos. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Nós vamos encerrar esse culto cantando novamente o último louvor que foi entoado. Nós vamos cantar ele como um hino à grandiosidade de Deus, ao poder de Deus. Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos. Se você puder, pelo menos uma das suas mãos estender assim aos céus. Reconhecer, essa mão tua estendida é uma mão que está reconhecendo a grandiosidade de Deus, que reconhece o poder de Deus. Meus queridos, o nosso Deus é o único Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos: será que de fato, até a noite de hoje,
nós conhecíamos a largura, a profundidade, a altura. Deus é imensurável. Por que nós vamos temer? O Deus que você confessa como teu Senhor e Salvador, o Deus ao qual muitos aqui, quando desceram as águas, selaram uma aliança eterna com esse Deus, foram recebidas por adoção como filhos, o seu nome foi registrado no livro. Não temas, aprenda a louvar e a glorificar esse Deus. E lembre-se, Deus, Ele é infinitamente superior a tudo que Ele fez e criou. Ele é muito maior do que a nossa vã filosofia pode compreender. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos cantar esse louvor como uma oração. Vamos cantar com o melhor da nossa alma. Quero viver perto de ti, sei que és real. Olha que declaração linda. Ele é real na sua vida, meu irmão. Quero ouvir. Você deseja ouvi-lo? Anjos cantarem em uma só voz. Os anjos cantam, e nós aqui na terra também. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. E quando o faraó perguntar: quem te enviou? Você dirá a ele: o grande eu sou,
mais uma vez, montanhas vão cair. Montanhas vão cair. Querido, demônios começa a declarar agora sobre a sua casa, sobre essa cidade, sobre esse país, sobre esse mundo. Declare que é o nome de Jesus, que diante desse Deus santo, poderoso, nenhum mal prevalecerá. Oh, aleluia, declare. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai encerrar agora, hein? Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao Deus dos céus. Honra, poder, majestade ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Oh, Jesus. Senhor, receba a honra, a glória, o louvor. Tudo é para Ti. Nós só existimos e nos movemos para o louvor e glória do Teu nome. Que esse lugar, Senhor, seja um lugar consagrado pelos anos que ainda virão, para o louvor e a majestade do Teu nome. Pai, nós tributamos a Ti esse culto. Receba a nossa adoração. Nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana cheia de fé, de esperança, porque nós temos a esperança. A esperança para nós não é uma qualidade, um adjetivo, mas ela é uma pessoa. A nossa esperança se chama Jesus Cristo, e nele nós confiamos. Obrigado, Jesus. Oramos assim no Teu santo nome. Amém.